18 anos. E pode contar com a gente, tá bom? Obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida antes de começarmos o conteúdo? Hoje, quarta-feira, dia 13/5. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer sair correndo? Dá tempo. Podemos começar. Deixa a tia Edna abrir aqui para vocês. Hoje é a nossa segunda aula, né? Dessa disciplina, dessa segunda disciplina, da segunda turma, perdão, de 2026, né? Da disciplina de estágio. E o propósito é que vocês tenham prática, né? Então, por mais que eu fique aqui falando, explicando, a ideia é que vocês possam praticar, vocês tenham domínio, né? E hoje a gente já vai praticar um pouquinho, tá? É, sobre a escolha dos testes, vocês vão ver que tem uma atividade durante a aula em que vocês precisarão aí colocar a mão na massa, né? Sem mão na massa não tem como aprender, tá bom? Então eu gostaria de entender se todos vocês estão visualizando aqui a minha apresentação. Qualquer dúvida, eu solicito, né, que vocês possam, por gentileza, abrir aí o áudio, pode me interromper a qualquer momento, eu não tenho problema algum com isso. Pode abrir, perguntar, tirar dúvidas, tá? Professora, não entendi, pode explicar de novo. Isso assim, assado que acontece lá na minha escola, isso que acontece na clínica, como que funciona, tá? A aula é de vocês. Dar sequência, porque eu vou apresentar, eu não consigo ver mais vocês aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, escrever no chat, eu não vou ver, tá bom? Eita lasqueira. Qualquer problema, eu peço que abram o áudio. Então vamos lá. Os instrumentos de avaliação neuropsicopedagógica. Antes de começar a falar aqui com vocês, eu gostaria de entender o que vocês compreendem sobre avaliação neuropsicopedagógica. Vanderlei fica gravado sim, tá bom? Assim que eu finalizar a aula, ela tem que baixar na minha máquina, né? E aí eu coloco no Drive que fica disponível para vocês, ou a instituição coloca lá também no AVA, tá? Mas não é instantâneo, não, tá bom? Combinado? Mas fica gravado lá, pode ficar tranquilo que chega lá para vocês. É, Bom, o que que vocês entendem, gente, por avaliação neuropsicopedagógica? O que será essa avaliação? Serve para quê? Uma avaliação do, da criança, né, do paciente, uma anamnese, eu acredito, talvez, primeiramente, né, lógico, e para justamente a gente chegar nesta, nesse veredito, né, de realmente, de acordo com as pontuações colocadas, né, levantadas pela família, a gente conseguir, né, ver ser mais assertivo na aplicação dos testes para chegar a algum resultado do que é que a criança, né, a pessoa ali tenha, para a gente poder trabalhar de forma mais pontual naquilo que ele realmente precisa. Muito Não sei se é bem, isso. muito bem. Mais Eu alguém? acredito que é um conjunto de avaliação, inclusive a anamnésia, como a colega falou, e alguns relatórios que possa a família trazer de outro especialista, tudo isso, mas finalizando com a nossa, depois de concluir com tudo isso. Sim, muito bom. Mais alguém?
Não? Gente, são várias informações, né? Várias camadas quando a gente fala avaliação neuropsicopedagógica, tá? Os instrumentos de avaliação neuropsicopedagógica, vocês citaram alguns, né? A anamnese é um instrumento, um quebra-cabeça pode ser um instrumento, uma escala, né? Pode ser um instrumento, mas também um teste padronizado cientificamente, né? Trabalhado e criado para avaliar determinadas habilidades que nós precisamos identificar. Nem sempre a avaliação neuropsicopedagógica ela vai focar simplesmente na dificuldade ou simplesmente no transtorno, tá? A avaliação neuropsicopedagógica envolve essas três áreas: a neurociência, a psicologia e a pedagogia, que a gente consiga conhecer melhor o funcionamento, né, a circuitaria neural daquele indivíduo nos termos da aprendizagem. Então, o nosso foco, sem dúvidas, é a aprendizagem, tá? Então, nós precisamos ter um olhar atento, cuidadoso para todas as habilidades que são necessárias para aprender. Vocês acham assim que para aprender o indivíduo precisa ter bem desenvolvido quais áreas? Quais habilidades? O que que ele precisa ter bem desenvolvido para conseguir aprender? É no campo, vamos dizer assim, bom, a fala, a audição, o motor, né, a própria cognição, todo o Então, eu vou conjunto, colocando né? aqui, ó, a fala, a Isso, parte motora. O que mais você falou? isso. Audição Audição. O que mais? e a cognição, né, que é a parte cerebral ali como um todo, Cognição. E a visão? né? Visão são isso mesmo, A tudo. visão, né? A parte sensório. A gente chama Isso. sensório motor em alguns casos, né? Uhum. Sensorial. Que mais? Que mais que eu preciso ter bem desenvolvido para conseguir aí? A É, inter-relação, não sei, né? vamos colocar aqui a afetividade, né? Isso, o As emocional, emoções isso. como um todo, né? Uhum. Mais alguma coisa, gente? Dentro dessa cognição aqui, o que que a gente compreende como cognição? O que que vocês compreendem como cognição? Capacidade de interpretar, de entender, de dar uma resposta, de agir em cima de algum comando, de ter uma reflexão sobre determinado assunto. Participação, não sei. Espera aí que eu vou escrever, só um minutinho. Para mim, é a capacidade de aprender, pensar. Peraí, deixa a tia Regina escrever aqui. Só um minutinho. Então, a cognição, a colega falou, seria como se fosse capacidade de compreensão, seria isso? Isso. Isso, de resolver problemas, ter soluções. Isso, para mim, é cognição. Muito bem. Mais alguém? Raciocínio lógico também, né? Raciocínio lógico. Que mais? Memória, né? Porque para aprender precisa ter memória. Acho que atenção também, né? Memória, atenção. Mais alguma coisa? Se tem que ter visão, tem que ter linguagem.
Ah, vou tentar puxar aqui, porque memória, atenção, tá aqui em cognição, tá, gente? Na verdade, teoricamente, esses fatores estão envolvidos aqui na cognição. Mas, gente, depois a gente aprofunda nisso, tá? Você falou aí, desculpa, alguém falou uma coisa e eu enfiei no meio e cortei a pessoa. Depois de atenção, o que que vocês falaram? Linguagem. Linguagem, a fala, né? A linguagem não necessariamente é só a fala, viu, gente? Por isso que eu coloquei aqui separado. Som é uma coisa, fala é outra coisa, linguagem tem outro contexto, outro conceito envolvido. O que mais? Tem mais coisa. Vocês acham que planejamento da ação envolve aí as habilidades para aprender? Sim, que eu acho que inclui a organização nisso. Isso. Capacidade de síntese, né? Vocês acreditam que controle inibitório envolve aprendizagem ou não? O que vocês acham? Sim, com certeza. A criança tem que regular os impulsos, regulação emocional. Muito bem. Vocês estão afiados aí, estou gostando de ver. Evelyn, não. Motivação também, né? Para aprender precisa de motivação. Motivação. Evelyn, você teve dificuldade aí para entender a pergunta? A pergunta que eu fiz, na verdade, foi é, quais as funções, né? O que que uma criança, uma pessoa, um adulto precisa ter para conseguir aprender, tá bom? Foi isso que eu perguntei, ok? Consegui te esclarecer, Evelyn? Bom, então, tudo isso, tá nós, que maravilha, hein? Pensa bem. Tudo isso que a gente falou aqui agora é função do neuropsicopedagogo avaliar. Olha que beleza. Olha que maravilha. Ação social. Então, esses dias eu recebi um relatório, uma pessoa me procurou para que eu fizesse a avaliação dos dois filhos dela e já haviam sido avaliados por uma neuropsicopedagoga. Ô, gente, eu não conheço a profissional que avaliou, mas não tem como. A gente lê o documento e observa, né, como que foi feito, quais instrumentos ela utilizou, né? E por mais que você já conheça o seu paciente, não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é idoso, nós podemos avaliar todas as idades. Geralmente, quando a gente fala aprendizagem, acho que é só escola, mas não é. Aprendizagem acontece em todas as idades, tá? Ou depois de um trauma, às vezes a pessoa teve um traumatismo craniano, procura um neuropsicopedagogo. Eu tenho paciente adulto com 53 anos que está fazendo faculdade, mas teve um AVC, está apresentando dificuldade de fazer as provas, então a gente tem que interferir, tá? Então nós atendemos todas as idades, ok? Então, eu recebi aquele documento e sério, gente, sem brincadeira, o documento tinha duas laudas. Até aí, né? Você já olha assim, mas duas laudas, uma introdução de que ela procurou para fazer a avaliação, uma escala, e embaixo ela falou assim: ó, essa pessoa tem autismo, essa pessoa tem TDAH. Tá, mas qual instrumento você usou? Quais os testes você
utilizou? Quais funções executivas você avaliou? Qual a pontuação que essa pessoa teve em cada um desses testes? Qual o cálculo do Z-score que você fez? Tinha. Então, assim, a pessoa se Nossa Senhora, descredibiliza, né? Palavra difícil. Se descredibiliza com o laudo, porque os seus pacientes vão te indicar de acordo com o seu trabalho. Se você é muito receptivo, muito bacana, uma pessoa que conversa bem, educada, instrui bem, mas você escreve um documento que vai ser contestado por qualquer um, não precisa nem ser profissional, você perde todos os seus créditos. Então tenham muito cuidado, tá? Vocês vão ver lá no link do Drive, né? Que nós temos um modelo lá de relatório. Eu vou até dar uma atualizada naquele relatório, tá? Nós temos um modelo de relatório e precisa ser como aquele modelo? Não, mas ele está te mostrando. Explique para que serve aquele teste que você aplicou. Qual a pontuação média esperada para aquela idade? Qual a pontuação que o seu paciente adquiriu, né? O que que isso interfere na vida dele? Você vai falar com o pai de uma criança assim: seu filho tem uma disfunção no planejamento da ação. Ele tem a obrigação de saber o que é isso. A sua função é explicar o que é isso, né? Então, tomem bastante cuidado. Porque a avaliação neuropsicopedagógica é como se fosse um exame, e você precisa ser muito assertivo no que você está fazendo. Você precisa saber explicar como aquilo interfere na vida daquele paciente. Olha, o seu filho tem uma disfunção no planejamento da ação. É por isso que você pede para ele organizar a mochila para ir para a escola e ele esquece algumas coisas. Ou ele se perde nessa organização. É por isso que você pede para esse adolescente fazer uma redação e ele começa do fim e vai para o meio, para o início, ele volta no fim de novo, porque ele não dá conta de concatenar as ideias por conta dessa disfunção. Então, não é preguiça. Olha, o seu filho tem uma alteração na percepção visoespacial. É por isso que o seu filho esbarra em tudo e quebra tudo. Dificuldade de organizar o caderno dele, é uma zona no caderno, mas não é preguiça, é porque está alterada a percepção visoespacial. Então, você como profissional, você não pode finalizar o curso aqui e parar de estudar. Se você escolher essa profissão, tenha certeza, você vai ter que estudar para o resto da sua vida. Primeiro, porque todo dia aparece um teste novo. Segundo, porque vai aparecer um caso em que o paciente nunca aquilo que o paciente tem nunca foi apresentado anteriormente. Você não teve a oportunidade de ter aquilo. Então, você precisa estudar a respeito. Porque senão vira uma baderna. Aí vira promoção, né? Não tem como. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, na verdade, a avaliação neuropsicopedagógica não é só para detectar obstáculos. Às vezes vai chegar para você uma pessoa que é superdotada. Ela não tem dificuldade para aprender. Você vai avaliar o quê numa pessoa que não tem dificuldade para aprender? Tipo, vai procurar transtorno para aprender? Não. Você vai avaliar o funcionamento dela, qual a melhor forma de adaptar os materiais para ela, porque eu não sei se vocês sabem, o superdotado também é um aluno de inclusão, né? Ele Vai não estudar, é, não. não é porque ele é super inteligente e tal que ele não tem dificuldade na escola. Na verdade, é o contrário. Costuma o superdotado ter mais dificuldade na escola do que as outras pessoas, porque ele aprende de uma forma muito específica que geralmente não é a forma que a escola quer. Então, quanto antes você conseguir avaliar, melhor. E outra coisa, eu já comentei isso no primeiro dia de aula, se eu não me engano. Mesmo que o paciente chegue para você e fale assim: já tem laudo, já tem diagnóstico, eu quero que você trabalhe com ele, porque ele é muito desatento, ele tem TDAH. A sua obrigação é avaliar. Você Não vai importa aonde? se já tem
laudo se não tem, se já sabe o que que ele tem ou não, não interessa. A sua Isso de obrigação boa. como neuropsicopedagogo é avaliar, tá bom? Tem alguém querendo falar aí que tá com o áudio aberto? Não? Ninguém quer falar nada, não? Então tá bom. Podemos ir na sequência? Então, as primeiras informações, né, na anamnese neuropsicopedagógica. Acredite, 90% do seu trabalho está aqui na anamnese. Se você não faz uma boa anamnese, se você não coletou corretamente os dados, tenha certeza, você vai falhar em algum momento, tá? Nesse caso que eu contei para vocês, um dos adolescentes relatou que é muito na dele, era uma menina nesse caso, é muito na dela, que não gosta de participar das coisas em família. E a neuropsicopedagoga escreveu lá os critérios todos para autismo. Nitidamente, ela não é autista, ela não tem, ela não está no espectro. Mas ela pegou um detalhe e colocou como se fosse autismo. Então, para você conseguir realizar o seu trabalho, você precisa ter acesso ao DSM-5. Todo mundo já ouviu falar do DSM-5? Quem nunca ouviu falar no DSM-5? Levanta a Eu mão. nunca ouvi, Eu nunca ouvi. não Você conheço. precisa ter acesso ao DSM-5, tá? O DSM-5 é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Nós, neuropsicopedagogos, temos diagnóstico? Não, Não. Mas se nós não compreendermos as características dos transtornos, a gente vai falar besteira. Vai falar besteira, vai se descredibilizar, vai descredibilizar a profissão, queima o filme dos colegas. Então, nós não damos diagnóstico, mas nós relatamos, olha, e tem critérios assim, 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 assado, tem uma hipótese de que possa ser tal coisa. Encaminha para o médico, tá? A hipótese que seja uma dislexia, a hipótese de que seja descalculia. Quem dá o diagnóstico é só o médico, tá, gente? Profissional nenhum mais dá diagnóstico, tá? Somente o médico. E aí, o que acontece? Tem aí uma discussão, né, a respeito se o psicólogo, por exemplo, pode diagnosticar. É posicionamento, né, aí, do CRP, que o psicólogo possa dar diagnóstico, mas legalmente o diagnóstico psicólogo não é aceito, nem de neuropsicopedagogo. O único diagnóstico aceito na legislação, se a pessoa for no INSS, se a pessoa for pedir alguma coisa na justiça, é o diagnóstico do médico, tá? Enfim, então vamos lá. O DSM é o seu amigo de cabeceira, tá bom? Então, os critérios diagnósticos e os códigos estão aqui. Então, vamos pegar o autismo. professora. Oi, E isso é vendido? Onde a gente consegue? na internet você compra esse aqui, Ah, ó. é? Abri para vocês aqui, ó. Não Eu paguei nada mandei lá no Ah, grupo. na internet? na internet. Qualquer coisa, gente, vocês têm acesso à internet. Na Amazon, tem site do neuropsicopedagogo, alguns do psicopedagogo. Tem coisa que você compra até na Shopee, tá? Porque Ô, isso é de prof, acesso livre à população, tá bom? Você consegue comprar. prof. Oi, Eu mandei lá no grupo. mandou lá? Então aí, ó, colega mandou. Mandei. Eu tenho o meu, mas eu nem uso. Eu uso online, tá bom? Combinado? Aí depois me coloca no grupo para porque eu possa, prof. Depois, quando eu terminar a aula, Ah, sim. me Na hora do colocar no grupo. intervalo, a gente compartilha o link do grupo do WhatsApp. Você me recorda, tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Deixa a Regina abrir aqui a página do autismo para vocês verem como que foi errôneo
essa conclusão que essa neuropsicopedagoga chegou e por que que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa enquanto isso? Já que a colega mandou, abre por gentileza aí quem tiver facilidade na página 31, tá? Que são transtornos do neurodesenvolvimento, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aí, ó, transtornos do neurodesenvolvimento, deficiência intelectual. Peraí, deixa eu passar aqui um minutinho. Vamos chegar no autismo para a gente entender, porque, como é um tema muito recorrente, seria importante para a gente discutir um pouquinho, tá? Vamos lá, ó. É, Página 50 aí do DSM, tá, gente? Ó, transtorno do espectro autista. Todo mundo consegue perceber aqui? Vocês estão conseguindo ver? Sim ou não? Sim, sim. Olha o Só que Sim, tanto a- de só, só que na página daqui eu não consegui abrir esse não, tá? Acho que desigual. Vamos lá, Mas vamos por aí, depois eu vou olhar. vamos lá. Critérios diagnósticos. Olha bem, déficits persistentes na comunicação social. Comunicação social não é só fala. Eu me comunico até com gestos. Eu me comunico com a minha postura. Eu me comunico com a minha roupa. Então, se eu chegar aqui para vocês e se eu der aula assim, ó, o que vocês estão entendendo disso, gente? Você tá cansado, tá nem aí. Tô cansada, não tô nem aí, tô preocupada, tô achando um saco. Então, eu estou comunicando. Eu precisei falar com vocês alguma coisa? Não, Não. Não, Então, não precisa. a pessoa que tem uma disfunção na comunicação social, inclusive a face dela não condiz com aquilo que ela está querendo expressar. Então, ela fala assim com você: Nossa, estou super feliz hoje. Tá parecendo que eu tô feliz, gente? Não. não. Tem déficits persistentes na interação social em múltiplos contextos. Não é porque na escola o menino tem um comportamento disfuncional na interação social que ele é autista ou que ele tem algum outro transtorno. Por quê? Em casa, no futebol, na natação, no teatro, em qualquer outro lugar, ele é ótimo. Ele tem uma dificuldade ali. Para ser transtorno, tem que ter prejuízo e tem que aparecer em vários lugares, não só em um lugar, tá? Então, na interação social, é uma pessoa que, por exemplo, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Vocês chegam num consultório médico, abre a porta e entra? Não, 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 porque socialmente não é educado fazer isso, certo? A pessoa sim. com Certo. autismo, por mais que você eduque, ela não vê problema nisso. Então, pode ser que chegue em um nível que você ensinando, ela consiga esperar a vez dela. Mas o meu filho, por exemplo, que é autista, ele chega e sai entrando. Várias vezes, já passei aperto com ele. O médico está atendendo, ele sai entrando. Abre a porta e sai entrando, tá? Então, para ele não há mal naquilo, porque eles têm dificuldade em compreender regras sociais. Não é adequado
que eu vista uma roupa, sei lá, suja de barro, porque eu tava jogando bola, para ir num casamento. O meu filho, por exemplo, que tá no espectro, para ele tá tudo bem. Se ele quer vestir aquela roupa, não interessa. Se ela tá suja, se ela tá fedida, ele vai pôr a roupa. É uma luta para tirar. João, vamos tomar banho. Eu posso até tomar banho, mas eu vou vestir a mesma roupa. Então, esse menino é teimoso. Esse menino é sem educação. Esse menino não tem limite. Não, ele tem uma dificuldade na compreensão de que, socialmente, não é adequado comer com a mão. Tá comendo com garfo, de repente, ele pega com a mão, come. Ele tá super normal. E o problema é seu, né? Então, eles têm dificuldades nas interações sociais, passa por você e não cumprimenta. Não é porque eu não ensinei que tem que cumprimentar. Não é porque eu não ensinei que tem que dar boa tarde. Porque se ele tiver, inclusive, se ele tiver pé da vida com alguma coisa, ele vai simplesmente passar reto. E o problema é seu, se você não quer. Se você tá chateado, ele tá nem. Não é porque ele é sem educação. Não é porque ele não teve limite. É porque é uma dificuldade na cognição social. Dificuldade de perceber que se ele passar pelo porteiro da escola sem cumprimentar, o porteiro vai ficar chateado. Mas, poxa vida, eu trato ele tão bem, nem me cumprimentou. Então, se a pessoa não sabe que a outra está no espectro autista, soa como falta de respeito. Não conhece educação. Ele passa aqui todo dia, nem olha minha cara e ainda não me cumprimenta. João, dá tchau. João, cumprimenta. Ele olhando para um lado, ele faz assim pro outro. Oi? Ou seja, uma outra regra social é educar que você olhe para a pessoa. Ok, gente? Sim. Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui. Ok. Conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história prévia. Os exemplos são apenas ilustrativos e não exaustivos, tá? Então, destes na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social a normal. Olha a abordagem, ele chega assim, cadê a professora? Não, você fala, bom dia, você está bem? Você viu minha professora? Esse é o que a gente espera, né? Dificuldade para estabelecer uma conversa normal, compartilhamento reduzido de interesses, de emoções e de afeto, dificuldade para iniciar ou responder interações sociais. Geralmente, o TDAH também tem um pouco disso, tá, gente? Você fala assim, ô fulano, ele não te olha. Fulano, enquanto você não cutuca ele ou grita, ele não olha para você, né? Então, a reciprocidade socioemocional é difícil para eles, né? Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, variando, por exemplo, de comunicação não verbal, verbal ou não verbal, pouco integrada, a normalidade no contato visual. Mas fulano não tem autismo porque ele me olha no olho. Não, o autista ele te olha, mas ele tem dificuldade em focar o olhar, ficar olhando para você e conversando com você. Mas ele te olha. O meu filho, ele olha e desvia o olhar. Tem vários pacientes com autismo que me olham, desviam o olhar. Alguns não olham nada, mas outros olham, conversam, continuam fazendo o que está fazendo, tá? Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos e dificuldades em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, ausência de interesse por pares. Pode ser ausência de interesse ou pode ser que ele tenha uma interação, mas não é na qualidade que se espera. Então, por exemplo, a criança quer brincar com Joaquim. Só que você que não, que é típico, né, que não está no espectro, você percebe que o Joaquim é maldoso com aquela criança.
Mas aquela criança que está no espectro não consegue perceber isso. Ah, mas ele é meu amigo. Não, mas olha, veja, ele te prejudicou aqui, aqui, aqui. Nitidamente, ele não é seu amigo. Amigo não faz dessa forma. Não, ele é meu amigo, ele joga bola comigo, é meu amigo. Então, geralmente é o que a gente chama de maldade. Eles não têm maldade. Gente, eu não vou ler o resto. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada. Mas veja bem, essa neuropsicopedagoga, em 2 páginas, ela não colocou resultado de teste nenhum e escreveu lá. Ah, ele tem autismo, ele está no autismo. Primeiro que ela não pode falar isso, ela não é médica. Segundo, que porque ela não gosta, por exemplo, de participar das coisas da família e fica no quarto, ela é autista, gente? Só por isso? Não. Olha aqui, só os 3 primeiros critérios. Eu tenho que observar como que a pessoa conversa, como que ela se aproxima da outra. Geralmente, se estiver em fase escolar, tem que ir à escola entender o comportamento. Então, só para vocês terem uma noção, tá? Acho que não é simples o nosso trabalho, não é achismo, é ciência, tá? A gente trabalha com ciência, com a ciência da. Peraí. A ciência que te dá suporte para que você. Ah, meu Deus. Jesus tomar conta. Cadê os trem que eu estava apresentando aqui, pai? É a ciência que vai te dar suporte para que você faça o seu trabalho. Então, tome muito cuidado e. Pede pro Canva. Foi eu, hein? Ficou doida? Vira o leite. 5.0S. Pronto, você vai ficar falando as coisas aqui, minha filha. Não vai rolar, não. Peraí, gente. Oh, meu Deus. Não é brinquedo, não, viu? Peraí, que eu tenho que conseguir compartilhar aqui com vocês. Então, gente, quanto tem travado aqui, a anamnese é um instrumento de avaliação neuropsicopedagógica. Alguém já tinha ouvido falar nesse termo anteriormente? Anamnese? Sim. Sim. O que que Sim, a eu já tinha anamnese ouvido. proporciona ao neuropsicopedagogo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O que que a anamnese vai te trazer como dados, como informações? Nossa, ele vai nortear a sua investigação, o começo da sua investigação, em relação àquele paciente. Ela Ele vai norteia, direcionar, né, a ele escolha dos norteia toda a instrumentos, investigação. vai direcionar toda a sua investigação. Muito bem, é isso mesmo, tá? Então, na anamnese, você vai colher os- todas as informações que são importantes para te auxiliar, então, na avaliação neuropsicopedagógica, tá? Os dados, né, obviamente, de identificação daquele paciente, nome completo, data de nascimento, escolaridade, o nome dos responsáveis, né, data da avaliação, para que você consiga contextualizar quem que está sendo avaliado. É criança, é adulto, é idoso, já tem laudo, não tem, ele vive ali, né? Os responsáveis. São os pais mesmo, biológicos, são adotivos, são os avós, são os tios, quem são, né? A história do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, né? Como que foi a gestação, o parto? Teve alguma intercorrência no parto? Aconteceu, né, alguma intercorrência aí neonatal? Ficou entubada essa criança? Já fez alguma cirurgia? Teve alguma doença? Precisou tomar alguma medicação, né? Até os dias de hoje? Como que foi o desenvolvimento neuropsicomotor? Quanto que sentou, quanto que andou, quanto que falou, os marcos do neurodesenvolvimento, né? Então chega uma mãe para você, fala assim: não, meu filho ele falou com quase 3 anos de idade.
Opa, você já acende um alerta, né? E tá com 5 anos agora, até hoje tá nas fraldas, né? Que são controle dos esfínteres, que a gente chama. Então, você já fica alerta, tem alguma coisa errada que não tá certa aí nessa história, tá? E não vai nesse lero-lero de que cada criança tem seu tempo, não. Sim, cada criança desenvolve no seu tempo, mas nós temos marcos que precisam ser seguidos. Tudo que foge do marco é do neurodesenvolvimento, tá? Então, a criança com 5 anos que não senta no vaso sanitário, que tem convivência com outras crianças, que vai para a escolinha, que os pais estimulam a ir ao vaso sanitário, e ela não vai, ela não gosta, ela não pede para ir, continua usando fralda, tem alguma coisa errada, gente. Cada criança tem seu tempo. Então, com 20 anos, vamos usar a fralda, né? Assim, não, é. Se bem que tem uns adultos aí, né, gente, que Jesus tomar conta, tá? Bom, então, como que foram os primeiros anos? Se precisou ficar internado, se fez cirurgia, como que é o sono dessa criança, desse adolescente, como que é o sono desse adulto, desse idoso, né? Depende de quem você está avaliando, tá? Como que foram os primeiros anos de vida? Ah, mas se é adulto, eu preciso saber disso? Claro, chega um adulto e ele tá ali com a hipótese, né? Olha, eu tenho alguns critérios aí que sugerem uma dificuldade atencional. Se for transtorno déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é mês passado que começou dificuldade de atenção. Desde criança, essa pessoa tem que ter critérios para o TDAH. Porque transtornos do neurodesenvolvimento começam no desenvolvimento. Tem uns 4 meses que eu comecei a ficar desatento. Isso não é TDAH. Depois da pandemia, comecei a ficar desatento. Acho que eu tenho TDAH. Não, você não tem. Sinto muito, não tem. Não precisa nem avaliar, já te falo. A gente Então, assim, escuta cada coisa. presta atenção. Transtorno do neurodesenvolvimento. Ah, depois que eu sei lá, sofri um acidente, bati a cabeça, eu comecei a trocar as palavras. Sou dislexo. Aí pode ser, porque tem a dislexia adquirida. Então, cada caso é um caso. Você tem que estudar a respeito. Ok? Vocês estão rindo, né, gente, das minhas palhaçadas, né? Vamos lá. História familiar. Estrutura familiar. Ô, gente, vamos falar a verdade aqui. Tem um caso que eu atendo que o paciente, o pai dele foi preso, ele tinha 2 anos de idade. Certo? Uhum. Aí, sim, tem a anamnese que nós vamos ver o modelo. Aí o pai dele foi preso, ele tinha 2 anos de idade. Já tem, fazer as contas. Já tem 7 anos que o pai tá preso. No começo ele ia ver o pai na cadeia, depois ele falou com a mãe dele que não queria mais. O menino tem um monte de problema, nitidamente. São dificuldades, no neurodesenvolvimento. Mas, ô gente, fala a verdade aqui pra mim. Vocês acham que uma criança. Não, e mais. A mãe da criança namorava essa pessoa, ela foi presa, aí ela foi e casou com ele. O cara preso, ela casou com ele. Tem ninguém aqui que é casado com preso, não, né, gente? Deus me livre. Não, Aí, aqui não. então eu posso falar, né? Aqui também não. Então pode falar, porque aqui também não. Preso até onde a gente sabe, né, gente? Porque tá complicado, viu? Ô, gente, me explica uma coisa. Vocês acham que existe a mínima condição dessa criança não ter nada emocional?
Não, Eu nunca visitei uma cadeia na minha vida. Mas só de tadinho. assistir filme você já fica assim assustado. Imagina uma criança, gente. Cresceu indo lá ver o cara na cadeia. Loucura é essa? Óbvio que Até, ela tem me- alteração. Oi? até mesmo as crianças que vê pai e mãe, quer dizer, a mãe sofrendo agressões dentro de casa, né? Agressões físicas. Para ele, pô, vai fora do normal. E ele acaba achando que aquilo é natural, infelizmente, né? O que que acontece, gente? O contexto, a história da família interfere intimamente. As emoções, a afetividade, a composição familiar. A família tem que ser mãe, pai, bonitinho, não sei o quê? Não! Mas tem que ser um lar equilibrado. Como que a criança vai se sentir segura num lar que tem muita droga, que tem muita confusão, que tem muita baixaria, que tem muita gritaria, todo mundo briga na frente do menino, joga a panela do outro na frente do menino. Gente, não tem condições não, gente. Então você tem que saber quem que mora com essa criança. Ah, mora o primo, o irmão, o filho do meu namorado, tudo bem. Mas peraí, como é que é essa relação, né? Às vezes para criança não vai ter tanta interferência visível no comportamento. Você acha que ela não vai internalizar aquela confusão ali de alguma forma? Vai, gente, né? Se alguém na família tem transtorno, tem 5 primos com autismo. Já, você já, às vezes a criança não tem autismo, mas a possibilidade de ter é grande. TDAH. A mãe e o pai têm a chance da criança ter também, é grande. Então, isso tudo tem que ser analisado. Para isso, a gente precisa estudar. Rotina familiar. Às vezes tem pai, tem mãe e o filho. Tudo bonitinho dentro de casa. Como que é a rotina? O pai trabalha de noite, dorme, enquanto meu filho está em casa. Depois meu filho vai para a escola, ele acorda e vai trabalhar. Ele não tem pai. Eu sinto dizer. Essa criança não tem pai. Eu sinto muito. Mas é a realidade, né? E tem a Então, criança que dorme, e tem a criança que dorme 1 hora da manhã, acorda às 5h30 para nossa, pegar peru, chega às 7 na escola, e se tiver pulando educação física, participa, mas se sentar para ouvir, acabou. não, e aí o que que acontece? Qual que é o maior erro que a gente vê? Tem TDAH, porque tá voando na aula, ou não presta atenção. Às vezes a criança até fica acordada, né? Mas tá viajando, porque tem TDAH. Não, gente, ela tá com sono. Tá com sono mesmo. Não é TDAH, não. Primeira coisa que vocês têm que perguntar pra família, que hora que seu filho dorme? Uhum. Sono, fome. Sono, fome, briga e confusão. E às vezes a família não tem um lar fixo, fica aquele medo, a gente vai ser posto para fora, a gente não vai ter onde morar. Isso interfere, gente, em tudo. Até nos relacionamentos, quando essa criança for adulta, interfere. Nós somos adultos, temos traumas que interferem no nosso comportamento. Imagina a criança que muitas vezes não tem discernimento daquilo, né? Então, tudo isso. Mas o que que eu vou ficar sabendo? O que que isso tem a ver? Onde que o menino mora? Deixou. A criança tá agressiva, tá falando muito palavrão na escola, tá impossível na escola. Onde que a criança mora? Na beirada da boca, de fundo. Ela é normal, gente, xingar os outros. Enfim, não sei mais o que que acontece em boca de fundo. É normal pra ela. Não fica na rua, ela na sacada de casa e vê tudo cá embaixo. Ué, é um ambiente super natural. Pra ela é normal. Então a gente precisa saber. Tem o pai, tem a mãe, mas é separado. Aí um põe um menino contra o outro põe um menino contra um, e um xinga o outro, xinga o pai, xinga a mãe, não sei o quê, há confusão, o menino não sabe mais o que que faz, quem que ele tem que obedecer. Na casa de um é celular e comida liberada, na casa do outro é tudo regrado.
Ih, gente, nossa senhora, tem coisa que não dá para diferenciar o que que é transtorno, o que que é do ambiente. Você tem que ter um olhar clínico. Fala, não, peraí. Por isso que eu não gosto de fazer avaliação tão rápida, principalmente se são crianças, adolescentes de pais separados. Porque Uhum. uma semana você avalia, a criança tá ótimo. O menino chega da casa de um, do outro, escalando as paredes, fala, uai, tem um negócio errado aqui, meninas, né? Então, a gente precisa ter um olhar clínico, cirúrgico para os comportamentos, porque eles vão nos dizer muita coisa, tá? Muito bem, galera. Eu vou dar um intervalo para vocês, tá bom? E aí, a gente volta. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Então, eu vou finalizar aqui rapidinho com vocês essa parte. É, sim, a chamada é por aqui, tá? Eu envio a chamada. O link do WhatsApp. Se algum colega tiver aí mais fácil, pessoal, e puder compartilhar, por favor, porque meu computador tá muito lento. Se eu for abrir o WhatsApp aqui pelo coisa para compartilhar o link, eu vou travar aqui tudo a aula, tá? Compartilha, por favor, para colega o link do WhatsApp, tá bom? Aí, se não conseguir, Aparecida, aí eu pego o seu contato, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir tudo, tá bom? Gente, Ontem eu, ontem eu perdi a aula, não sabia. Abriu agora esse grupo, hoje que eu fiquei sabendo. mas ontem não teve aula, não, meu amor. Não, quarta-feira passada. Ah, sim. Quarta-feira passada. Aí ontem abri um grupo, e aí eu fiquei sabendo das aulas. E deu o que fazer para mim entrar hoje. Mas consegui. Você é de qual região? Eu sou de Santa Fé do Sul. Isso é Minas? Não, estado de São Paulo. Ah, bom, porque você usou uma expressão aí, deu o que fazer, gostei. É. Que é só uai, uai, sou. Não conseguiu, não? Uai, que trem engraçado. Difícil, hein? Tava meio perdida. Não sei se é só eu ou se tem mais gente. Ai, gente, mas vai dar certo. Se algum colega puder, que estiver pelo celular, aí, ó, a Evelyn compartilhou. Muito obrigada, viu, Evelyn, pela sua ajuda aí. O pessoal que não tá no grupo, clica lá pra gente conseguir alinhar aí direitinho, tá bom? Vamos terminar aqui rapidinho pra gente passar para atividade, porque a gente consiga ter, né, é, um desempenho bom aí dessa aula, uma prática boa. Então, a história escolar e da aprendizagem, né? Ah, nunca teve problema para aprender na escola. Começou esse ano. Opa, também não é transtorno. Tem alguma coisa aí por trás, né? Então, o desempenho acadêmico, quais áreas têm mais dificuldade, se foi reprovado, como que foi a adaptação no início, né? Se teve muitas mudanças na escola, isso interfere. Às vezes a criança estudava no interior, veio para a cidade grande, aí estudava em escola pública, passou para particular, ou particular passou para pública, ou era uma escola tradicional, passou para uma escola, sei lá, com outro tipo, né, de metodologia. Tudo isso interfere, gente, na aprendizagem, é óbvio, tá? Quais são os relatos da escola? Eu não gosto de ficar lendo relatório de escola. Eu gosto de ir até a escola. Quando você vai até o ambiente escolar, agenda um horário, vai, escuta os professores, escuta a coordenação pedagógica, você tem uma outra complexidade, uma outra compreensão daquele seu paciente. É completamente diferente você ler um relatório da escola e ir até a escola. Eu faço questão de ir até a escola, faz toda a diferença, tá? Então, ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com uma coordenadora de escola que o relatório que ela fez de acordo, segundo ela, de acordo com o que os professores disseram, os professores desmentiram tudo que estava escrito no relatório. Para mim, esse relatório não é válido. É válido o que eles estão me dizendo ali diante das minhas perguntas.
como que é o comportamento, se ele olha nos olhos, se ele consegue se concentrar, se ele consegue realizar a atividade como está sendo pedido. Segundo ela, ele tem uma cognição excelente para fazer atividade. Os professores já falaram que ele não faz nada, que ele não dá conta, que ele esconde debaixo da mesa, que ele se arrasta no chão. Um menino de quarto ano se arrasta no chão, tem alguma coisa muito errada que não está certa. Então, eu odeio ler relatório, porque nem sempre você consegue expressar por escrito o que está acontecendo. Dificilmente você vai ver um professor vai escrever um relatório, a criança se arrasta no chão, a criança se esconde debaixo da mesa. Quem observou isso foi a professora de educação física. Ela deu uma atividade dentro da sala, ele não queria fazer, escondeu debaixo da mesa, ficou lá tomando um todinho. Não quis sair de jeito nenhum. Na quarta série. Esse não é o comportamento esperado na quarta série. Estava no relatório? Não. Então, eu não leio, nem leio, para falar a verdade. Passo o olho assim, beleza, vamos avaliar. Vou marcar na escola, vou lá conversar. Geralmente, tem coisa que a gente descobre que não estava ali. E outra coisa, os profissionais da escola respeitam muito mais o seu relatório, o seu trabalho, quando você os escuta. Sem escutar a escola, é impossível você identificar alguma coisa. Porque quem está com o menino, às vezes, mais do que a família, é a escola. É na escola que você compara o desenvolvimento da criança com os pares. É na escola que você consegue observar um monte de coisa que sozinho, no consultório, tete a tete com o menino, você nunca vai ter a possibilidade de observar. Você está sozinho com ele ali, é lógico que ele vai fazer tudo que você pedir. É óbvio. Ele vai reclamar, tia, não quero. Aí eu tenho um que fica assim, tia, eu não quero fazer atividade. Eu venho aqui, você fica só me dando provinha. Mas ele faz tudo. Porque tem todo um jeito de lidar. Só tem ele aqui comigo. Eu posso fazer um combinado com ele. E a professora com mais 30 meninas faz o quê? Não faz, né, gente? Não tem o que fazer. Vou fazer como? Não é máquina, é ser humano. Então, olha, na idade dele, todo mundo já fica parado na fila pra gente descer pra educação física. E ele desce as escadas arrastando. Então, escute os profissionais da escola. Vai por mim, tá bom? Fora que o que tem de pai e mãe, que o menino é perfeito, você chega na escola, o menino tá quebrando, posso tacar fogo na escola. Mas você pergunta pra mãe e pro pai, ele é lindo demais. Muito obediente. Mas por quê? Fica o dia inteiro na tela. Taca o celular no menino, o menino dá sossego, pronto. Ué, até eu sou quietinho assim, de jeito. Ok? E a queixa principal, né, gente? Por que que ele tá buscando essa avaliação, né? Quando começaram os sintomas? Ah, começou semana passada. Ué, tem como você fechar nada assim, não, ué? Qualquer sintoma de qualquer coisa tem que estar pelo menos há 6 meses, né? Então você tem que entender, não, ó, desde que entrou na escola, os professores estão me falando, estão me chamando. E aí você pensa assim, né? E o menino tá com 10 anos, até hoje você não procurou ajuda, dá vontade de falar, gente, mas ele não pode falar, né? Não pode falar. Mas tem coisa que o menino, desde que entrou na escola, os professores estão chamando, estão falando, buscar ajuda, procura um neuro, procura ajuda, faz uma avaliação, faz um tratamento. E nada, e nada. Aí chega uma hora, fica insustentável, né? Professora Edna, Oi, meu bem. eu tô numa situação que eu não sei por que que Deus está mandando isso para mim, não. Algum propósito tem, né? Porque assim, na clínica tem chegado para mim crianças, adolescentes de 10, 11, 12, 13, 15. E aí eu assim, tô desesperada porque não tenho gabarito, não tenho know-how para poder uma avaliação completamente diferente, né? É uma outra visão. Eu fiz uma anamnese ontem, onde a mãe da menina não pôde estar e ela mesma respondeu a anamnese dela. Oh, meu pai. Oh, Eu, eu tô vendo que todas nós vamos aprender juntas. isso, com certeza. Tamo junto. Eu também aprendo com Não, vocês. né, online, esse trabalho online, olha, Esse negócio de online é sacanagem, viu, gente? Mas vamos lá.
porque exige muita técnica, né? E a gente acha simples, mas não é. Pessoal, ó, esse é o momento de colocar a mão na massa, tá? Eu sou o tipo de professora que não fico só falando aqui horrores, não, tá? Eu gosto de colocar a mão na massa. Eu acabei de enviar no grupo de vocês esse arquivo que eu escrevi para vocês, com praticamente todos os testes que são liberados para o neuropsicopedagogo aplicar. Mandei. Jesus, o que que é isso? Não é o teste do pobre, não, tá, gente? É teste mesmo neuropsicopedagógico. Se vocês conseguirem, por gentileza, dar uma olhada aí, tá? No Instagram, vocês vão verificar que eu acabei de mandar um documento, aqui, ó. Vou mandar ele aí agora novamente, tá? Vocês vão se utilizar desse documento para realizar a atividade agora, tá? Então, esse documento, ele fala quais são os testes e os instrumentos, ó. É, de triagem, de motricidade, de habilidades acadêmicas, qual teste que eu vou usar para verificar os pré-requisitos aí de leitura, escrita e matemática, qual teste eu vou utilizar para os aspectos emocionais, para as funções cognitivas, quais os testes, né, de avaliação do desenvolvimento infantil como um todo, enfim, tem algumas hipóteses aqui de testes, tá? E baseado nesses testes, o que que vocês vão fazer? Eu vou passar a página porque eu acabei de disponibilizar aí no. é, acabei de disponibilizar aí para vocês no grupo do WhatsApp. Então, todo mundo tá no grupo do WhatsApp, né, gente? Sim, A atividade é essa daqui, olha. Vocês estão Sim, vendo? acabei de entrar. Isso. Opa! Olha a atividade. Eita, lasqueira. A atividade é o seguinte: avaliação neuropsicopedagógica, os testes e as áreas corticais associadas, tá? Eu não vou discutir as áreas agora, senão não vai dar tempo da gente fazer a atividade. Vocês vão por esse documento que eu acabei de mandar no WhatsApp, que eu acabei de mostrar, que tem todos os testes. Vocês vão escolher para mim aqui, ó, o teste mais adequado para avaliar essa área cortical. Então, lobo frontal. Qual o melhor teste para avaliar atenção e inibição? Qual o melhor teste para avaliar o planejamento e resolução de problemas? Qual o melhor teste para avaliar a fluência verbal? Tá bom? A avaliação do lobo temporal, né? Qual o melhor teste para avaliar a linguagem? Vocês vão escolher, tá bom? Eu vou dar para vocês, acho que. Quanto tempo vocês acham que seria é para necessário? escolher, é para escolher um e falar qual o teste que se aplica, é isso? Isso, é para escolher um teste. Não, é para fazer de todas as áreas. Eu quero teste aqui em todas essas Porque áreas. você, por exemplo, é porque você ficou na frente, igual não dá nem para saber qual que é o de baixo Eu, aí. eu vou sair da frente, pode ficar Ah, tranquilo. tá, tá. Assim que eu conseguir dominar aqui o sistema, eu vou sair da frente. Pode ficar tranquilo, tá bom? Pera aí que a tia Regina vai resolver isso com vocês. Muita calma nessa hora. Eu vou compartilhar. Olha aí se eu sair da frente. Saí? Tá abrindo ainda. Saiu. Saiu? Então pega uma folha aí e escreve aí para mim. Atenção, inibição, teste tal. Beleza? Ó, Sim. eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem essa atividade, tá bom? E aí a gente volta para discutir, senão não vai dar tempo de discutir. Vai lá.
simplesmente falou assim, olha, essa coisa da gente ter essa dificuldade de entendimento do que é o AE, de ter muita informação, de não ter orientação do professor, realmente acaba que fica tão confundido, né? Então, a gente vai trabalhar com a informação financeira, as orientações, para toda, né, a comunidade escolar. Mas pensa aqui comigo, se o AE é todo o atendimento educacional especializado do estudante, e aí a gente foi lá no documento, o plano de atendimento educacional especializado, é só o plano da saúde de recursos para fazer contraditório? Então, contraditório.
Já deu tempo aí de fazer a atividade? Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Estou Sim? ouvindo. Ok. Então vamos lá. O... Ok, beleza, beleza. Eita, nós, hein? Aí deu ruim aqui. Vamos lá. Quem pode me dizer um teste de atenção e inibição? Teste de Londres, eu coloquei ele avalia atenção, planejamento, organização, controle de impulsos, controle inibitório, né, e resolução de problemas. Então, aí a Não sei se tá Torre de certo, né? Mas foi o que eu li Londres. ali. Oi? Oi. A colega que estava falando aí, caiu aí? Gente, Conseguiu ouvir? agora eu tô conseguindo te ouvir. Eu falei que pelo que eu li ali, no caso que se encaixa é Torre de Londres, porque avalia atenção, planejamento, organização, controle de impulsos, controle inibitório e resolução de problemas. Não sei se está certo, né? Mas foi o que eu achei ali. Estou de Londres. Sim. Alguém encontrou algum outro teste? Gostaria de compartilhar conosco? Não? Alguém? Ok. A Torre de Londres também avalia planejamento, tá? E resolução de problemas. A colega colocou aqui 7 figuras e 7 palavras. Você colocou para atenção? Quem colocou 7 figuras e 7 palavras? Atenção, ok. Eu coloquei atenção, planejamento, organização, controle de impulsos, controle inibitório e resolução de problemas. Uhum. Tá vendo, gente? Palavras. Às vezes você não precisa ter 300 milhões de testes. Um único teste você pode utilizar para avaliar diversas funções, tá? Essa é uma das grandes dúvidas de quando a gente está começando. Ai, meu Deus, como é que eu vou comprar esse tanto de teste? Você não precisa comprar esse tanto de teste. Você precisa ter alguns que são coringas. A Torre de Londres é um desses testes. E ele vai te ajudando, né? Avaliar, né, algumas funções. Então, por exemplo, a hipótese é TDAH, você já tem a Torre de Londres. Ela te ajuda a avaliar o planejamento da ação também, né? Atenção, memória. Então, alguns testes você consegue usar para várias áreas, tá bom? Você não precisa ter todos os testes dessa lista, são exemplos de testes, tá bom? É, E para a fluência verbal, o que que vocês pensaram, pessoal? Eu coloquei fluência verbal, no caso, avaliação de linguagem e funções executivas, porque incluem avaliação e produção verbal, né? E também também pode ser usado o TENA, né? Que é o teste de nomeação automática, que avalia a rapidez do acesso da linguagem e aspectos de fluência verbal. Tudo bem, alguém colocou algum diferente? Quer compartilhar com a gente? Não? Fluência de fonemas. É a mesma coisa também, né? Não, cada teste pode ser que tenha uma especificidade, tá? Em alguns, mas alguns avaliam as mesmas coisas que os outros, tá? Você tem que chegar no manual do teste e identificar
qual a função daquele teste, tá? A colega falou um teste aqui, o TENA, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, pra vocês terem uma noção de como que a gente escolhe o teste. Quando ele fala avaliação, ele está dizendo avaliação da linguagem, né? Tem lá no Drive de vocês, tá? Coloquei no Drive. Vou deixar esse negócio aqui no meio pra gente, quando a gente voltar, a tela tá lá. Deixa eu só abrir o Drive aqui pra vocês terem uma noção. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, linguagem oral, avaliação neuropsicológica cognitiva. Ah, Edna, mas é neuropsicológica. A gente pode usar? Desde que não seja um teste restrito, a gente pode usar, tá bom? A menos que você esteja fazendo esse curso e seja psicólogo. Alguns testes que são usados na neuropsicopedagogia são testes psicológicos. Se não for um teste restrito ao uso do psicólogo, a gente pode aplicar, tá? Então, lá, ó. Avaliação da linguagem oral. Tá lá disponibilizado para vocês no Drive. Ok? Tem esse, tem da atenção e funções executivas. Tem esse aqui que é a avaliação da memória de trabalho, tem aquele teste Cubos Corse, tá bom? Disponibilizei aí para vocês, ó. Tem esse IAR aqui, que é um teste de avaliação das funções prévias, né, necessárias para aprendizagem, tá? Disponibilizei alguns testes para vocês aqui no sistema. E essa avaliação neuropsicopedagógica clínica um manual, tá? Aí ele traz alguns testes também, explicação desses testes, ok? Depois dá uma olhada lá. Só antes de fechar, gente, deixa eu só ir abrindo a lista de chamada aqui, porque senão a gente não vai conseguir preencher a chamada. Eu vou voltar lá nos testes, tá? Eita, nós. Peraí. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, vou compartilhar aqui no chat a lista de chamada, tá bom? Não deixa de preencher, porque senão não vai contar a chamada de vocês. Não vai contar a presença. Esse é o único controle que eu tenho da presença. Ah, professora, eu comentei na aula. Ah, professora, eu comentei no chat. Não tem como eu controlar isso, tá? Então, se você não conseguir preencher aí, ó, me fala que a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Preenche aí agora a lista de chamada. Aonde vai estar? Tá aí no chat, eu coloquei o link, ó. Tá vendo? Um linkzinho para preencher. É, Conseguiu achar? tô tentando entrar. Deixa eu ver se dá Beleza. certo. Esse aí dá para preencher depois. Pega o link, copia no WhatsApp, se você tiver com dificuldade. Tranquilo? Então, vamos finalizando aqui, ó. Nós já fizemos esses três, né?
Teste de linguagem também, né? Alguns desses que a gente falou, avalia. Deixa eu ver se eu estou compartilhando. E o teste de memória, pessoal? Vamos lá. Qual teste vocês pensaram aí para a memória? O whisky, whisky, Vixe, O como VISC, que é isso? a gente, isso está aí na minha lista, não, né? Não, mas eu fui além, porque eu já conheço um pouco, eu só não sei nem falar, É, professor. a gente não pode aplicar o Vice VISC, tá? é A psicólogo, menos né? que você seja psicólogo, Ah, tá hum, tá? bom. Não pode. O VISC não. então deixa eu já arriscar. Mais algum, gente? Eu vi que ele é usado por psicólogos para avaliação, inclusive, de crianças com deficiência intelectual. Qual outro teste, gente? Na Ah, memória. tem. Tem vários tipos de memória, na verdade, né? Porque memória são processos. Mas vamos tentar pelo menos uma aqui. Da lista aí que nós podemos utilizar. Memória. Tem um que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, tá? Teste de processamento mental de dupla escolha, memory, ok? Tem, na verdade, duas versões, né? E aquele próprio que eu mostrei para vocês avalia a memória de trabalho, tá? Que é o Cubos Corse. Por exemplo, Cubos Corse, ele é um teste muito acessível, inclusive deixei para vocês aí no Drive, tá? E ele também avalia a função visoespacial, ó. O Buscosi, o POPT. POPT, que é de avaliação da psicomotricidade, é um teste que avalia funções visoespaciais, tá? O que mais, pessoal? Conceito numérico aí, descalculia. Qual teste seria importante? Cubos Corsa é super Coruja, fácil. Mem- Pode falar, eu te cortei. Coruja Promate, TDE. TDE. O TDE o Coruja, eu acho que eles não estão mais fazendo dele. Não tá difícil de achar, viu? Dele. E o processamento visual? Cálculo. Tem algum específico que a gente viu? Ô, professora, para funções visoespaciais, o IAR também é uma boa opção, né? Olha, é e não é, porque o que que acontece? O IAR ele te ajuda, inclusive, muito mais com a linguagem do que com a percepção visoespacial, assim. Ele te ajuda muito com questões relacionadas à lateralidade, tamanho, mas não, por exemplo, com essa percepção, assim, no sentido mais específico de visoespacial, sabe? Ele quer saber se você, Sim. se o paciente adquiriu aquela habilidade de entender qual é o mais grosso, mais fino, alto, baixo, subir, descer, que também é visoespacial, mas o POPT e o Cubos Corsa avalia viso motor, né? Que viso espacial também é importante, mas a percepção visomotora interfere também na aprendizagem. Então, o IAR é É. interessante, mas a gente não pode aplicar ele em muitas idades, tipo assim, 5, 6 Não, anos. não, ele é muito restrito para uma idade É. muito baixa, né, na verdade. Mas
Eu gosto do IAR no sentido. Bem, eu não posso. Não, eu tô falando outra coisa. É porque eu tô pensando aqui num outro lugar que eu trabalho e que tem muita criança com deficiência intelectual, então. Mas o IAR, ele ajuda muito, viu, gente? Eu gosto muito do IAR. Eu aplico ele, na verdade, assim, aplico ele às vezes até em crianças mais velhas, tá? Pra eu ter uma É porque noção. ele é um teste base, assim, né? Ele é um teste de. É dos preditores, tá? Dos preditores, ou seja, o que é necessário antes de aprender. Ele é um teste. Isso, exatamente. Ele é um Como que a preditor, criança vai saber que a teste base. letra tá subindo, descendo, se ela não sabe o que que é subir e descer? Ela não sabe o que que é letra maiúscula, minúscula, ela não sabe o que que é maior, o que que é menor. Então, o IAR é um teste excelente. Eu gosto muito dele. E é bem acessível, né? Tá bom? Sim, Pessoal, demais. ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que não ficou clara na aula? O que que você sugere de testes que não podem faltar de forma alguma na mesa de um neuropsicopedagogo? O teste que não pode faltar, Torre de Londres, Cubos Corse, Uhum, não pode faltar. Não pode faltar o IAR. O TDE é um teste que não pode faltar. Depende muito do público que você quer atender. Eu, por exemplo, uhum, atendo adultos e idosos, mas 98% do meu público é criança e adolescente, né? Então, se o seu foco é idosos, adianta você ter um IAR? Vai te ajudar, né? Esses manuais que eu acabei de mostrar para vocês no link são essenciais, porque tem lá teste trilhas, tem o teste de atenção por cancelamento, que avalia a atenção. A gente tem lá o teste, o próprio Cubos Corsa, que eu acabei de falar, tem a avaliação da linguagem, tá? Não pode faltar, por exemplo, Tolkien teste para avaliar a memória auditiva e saber se precisa encaminhar para o fonoaudiólogo. Não pode faltar uhum. escalas. Depende de cada caso, né? Mas esses são os principais. Ó, Torre de Londres e Cubos Cor já pode pedir de aniversário de Natal. O dia dos, Aham, não, isso aí é base, né? dia dos namorados já pode pedir o TDE. Assim, ó, se você quiser continuar comigo, você tem que me dar esse teste aqui. Bem carinho, né? É. É, enfim, esses são os testes que, como eu sou neuropsicóloga também, né? Esses são os testes que não são restritos, tá? Ao psicólogo. E no, Hum, e no caso para acima, por exemplo, de entre 11 e 15 anos. então, estes são alguns testes que abarcam essas idades já, tá? Na Agora, verdade, na verdade, no dia a dia, a gente usa 1 milhão de coisas que servem para um monte de intervenção, na verdade, né? Um caça-palavras até um